Bem-vindo a mais um episódio do Fordocast. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o nosso projeto que vai trazer migrantes e imigrantes brasileiros e estrangeiros, além de pessoas que atuam na área de imigração e vistos, para a gente trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante sobre o que está acontecendo e sobre esse mundo de quem quer estudar, trabalhar, morar fora. E hoje, a gente fazendo um pouco de branding, estamos todos uniformizados, porque eu estou com Fernanda Caquete. Bem-vinda, Fernanda. Oi, muito obrigada. De nada. Fernanda é a nossa funcionária da Fordoc, a nossa analista, na verdade, né? Mas ela é que toca a empresa como um todo, para que eu possa avançar com a parte estratégica. A Fernanda é que cuida do nosso escritório, dos nossos tradutores. Hoje a gente vai bater um papo de como é que funciona lá na empresa e como é que os documentos de vocês são bem tratados. Fernanda, fala pro pessoal, eu vou fingir que eu não conheço a Fordoc, que nós vamos bater esse papo aqui. Fala pro pessoal o que é a Fordoc, o que a Fordoc vende, como é que funciona, o que a gente oferece pro cliente. Então, primeiramente a Fordoc é uma empresa de tradução. Nós oferecemos também o serviço de apostilamento diário dos documentos e algumas emissões de certidões. Então, tradução para o italiano, para o espanhol, para o inglês, alemão, francês, praticamente todos os idiomas que possuem tradutor juramentado, que são os tradutores que passaram no concurso público, que são registrados pela JUSESP aqui no estado de São Paulo, né? Cada estado tem uma junta comercial que regulamenta os tradutores juramentados. Então, a partir disso, a gente faz traduções com os tradutores juramentados e traduções simples também, que são traduções que precisam apenas de uma pessoa que tenha o conhecimento do idioma. Então, muitos documentos escolares até, que você precisa só apresentar na escola, que não tem que ser oficializados por um tradutor juramentado, né? Então, o serviço de apostilamento de AIA, que é aquela validação que vai no verso do documento para você utilizar fora do país. Então, para fazer processos de imigração, cidadania, escolares também, para apresentar universidades fora do país, nos países que estão dentro da Convenção de Haia. Tem alguns grandes também que não fazem parte, como o Canadá, mas em tese a grande maioria da Europa, América do Sul, Estados Unidos, todos fazem parte da Convenção de Haia. E também emissão de certidões, principalmente quando são atualizações. Então, quando a gente precisa atualizar o documento, que a pessoa já tem uma via antiga, porque para processos hoje em dia a gente tem que ter a certidão atualizada, a maioria pede de 6 meses a 1 ano. Então, para fazer esse processo de atualização, quando a pessoa já tem uma versão mais antiga do documento, a gente também faz esse processo de emissão. Maravilha. É isso mesmo. Ó, tô orgulhoso, você aprendeu bem. Tem um bom speech de venda, gostei. Alguns anos já. Alguns anos. Quantos anos com a gente? 2? 2,5, vai fazer 3. Já vai fazer 3 anos. Em outubro. Caramba, bastante tempo. Bom, ótimo. A equipe vai crescendo, né? Você chegou, tínhamos quantos tradutores? Uma meia dúzia? Acho que por aí. Hoje a gente tem 14, né? Acho que tinha uns 6, acho que uns 8, e agora a gente quase dobrou. E estamos precisando de mais. Você fala italiano, entre em contato@4doc.net, manda o seu currículo. A gente sempre está precisando de gente competente para traduzir os documentos. Se você for italiano, melhor ainda. Tem vários projetos que dá para te encaixar. Fê, vamos, ótimo, beleza, mas vamos voltar assim, vamos devagar. Sim. Um produto de cada vez. Aliás, tem um produto que eu queria lançar, que depois a gente até pode discutir um pouco, que é análise documental e consulta também. De repente a galera quer bater um papo sobre algum processo específico comigo, marca uma consulta, 1 hora e tal, depois a gente pode avaliar isso. Mas vamos pensar no começo do processo ali, emissão de certidões. Tá. Normalmente a emissão de certidão ela é feita para quem está fazendo cidadania ou quem vai atualizar algum cadastro no consulado, né? Dificilmente a emissão de certidão vai ser feita para quem vai estudar fora, não é isso? Sim, sim. A maioria das vezes, pessoas que vão se casar fora do país. Então, casamento, legal. Casamento. A gente tem bastante tradução de certidão para inglês, né? Para casamento. A atualização para colocar o filho, né? Atualização de AIRE. Então, essas certidões, além do processo de cidadania, que você precisa da certidão de nascimento, casamento, óbito de todos os seus antepassados. Então, as emissões são mais para processo de cidadania e atualização. Não, perfeito. E o importante, acho que é legal deixar claro para a galera que está assistindo, é que nem sempre aquela certidão que o cliente tem
é a que é aceita no processo, né? Se você for no cartório hoje, tem pelo menos aí, de cabeça que eu lembre, 3 tipos de certidão que você pode pedir. A primeira certidão que você vai pedir, se você só pedir uma certidão no cartório, eles vão te dar a mais básica, que é a certidão que a gente chama de breve relato. Exato. Que é aquela padrãozinha que vem tudo detalhado dentro de quadradinhos, que é o padrão do cartório. Você casou, seu filho nasceu, você vai receber essa, né? Isso. Para processo de cidadania italiana, com certeza essa certidão não é válida. Tem que ser uma certidão em inteiro teor, que é aquela certidão que é um texto corrido, grande, que tem todas as informações que você apresentou no cartório para poder fazer aquela certidão de nascimento. Você vai apresentar documento da mãe, documento do pai, dos avós, o registro de nascimento do hospital. Então, aquele documento tem todas as informações e é esse que é utilizado para fazer a cidadania italiana. Isso. E tem a inteiro teor, essa é inteiro teor digitada, porque tem a inteiro teor, que é a cópia repográfica, que é aquela, o simplesmente cartório tira um xerox do livro. E essa é muito utilizada para a cidadania portuguesa. Exatamente. Porque lá em Portugal eles querem ver como é que foi o registro na época. Eles têm mais medo de fraude, né? De você poder, na hora da digitada, escrever com o que você quiser ali. E, na verdade, no livro, lá, pensando nas certidões mais antigas, né? Dos antepassados, ter tido um outro registro diferente. A gente vai até convidar um advogado português para bater um papo com a gente aqui, até para explicar essa questão da cópia repográfica e tudo mais. Para Portugal é necessário, né? Então. E aí, essa em breve relato é a mais barata, mais fácil e simples de pegar. O cartório emite um pouco mais rápido. A inteiro teor, muitos cartórios hoje em dia eles estão embaçando um pouquinho. Eu hoje mesmo, para solicitar uma certidão, que ela era um pouco mais antiga. Ela não tem nenhum impeditivo em questão da pessoa ser, quando a pessoa é adotada, ou tem algum registro que às vezes a pessoa pode não saber, o cartório não deixa a gente emitir de cara. Eles pedem que a pessoa, né, autorize, ele tem que fazer uma procuração pra gente, autorizando a gente emitir no cartório. Até por causa da LGPD, né, agora, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Nem todo mundo pode emitir certidão de qualquer pessoa. Ainda mais inteiro teor, como você disse, que ela é muito mais completa, né? Tá certo. Isso. Então, só que hoje, por exemplo, a gente vai emitir uma certidão, só por ela ser muito antiga, eles pediram uma procuração do cliente autorizando a gente emitir. Mesmo que ela não tenha nenhuma informação que, teoricamente, eles não possam passar o documento. Então, alguns cartórios estão embaçando um pouquinho mais, a gente precisa pedir para o cliente fazer uma procuração. Teve um cartório que pediu para a gente fazer uma procuração, a gente enviou, mas não estava certo, porque a procuração tinha que contar especificamente qual que era a certidão que ele queria emitir. Caramba. Mas era já procuração, por exemplo, a certidão era muito antiga, mas às vezes a pessoa tá viva ainda, tipo, meu avô é de 28, de repente, e ele tá vivo, graças a Deus. Sim. Então, ele poderia solicitar a certidão dele. O cartório normalmente ele pede que seja da pessoa que é a dona daquela certidão, vamos chamar assim, se ela estiver viva, ou eu que sou o neto poderia pedir pelo meu avô só por ser parte da família? Se ela estiver viva, o cartório dificilmente vai deixar que outra pessoa peça. Inclusive, se a pessoa não estiver mais viva, eles ainda solicitam a certidão de óbito para comprovar que a pessoa não está viva e não pode assinar. Baita burocracia. Então, essa do cartório era uma certidão de óbito, inclusive, que a gente tinha pedido. A pessoa, o filho dela, fez a procuração. A gente tem que apresentar o documento do filho, né, para comprovar que ele é filho, e aí especificar qual que era a certidão, que eram 2 certidões do mesmo cartório, então era uma procuração para cada certidão, e aí sim o cartório emitiu. Século 21, 2022, tem que apresentar uma procuração para cada certidão. Com firma reconhecida, né? Mandada pelo correio, em 3 vias. Isso é bom pra, às vezes a galera, é legal você falar isso, porque às vezes a galera deve entrar em contato com a gente e dizer assim, poxa, mas pra emitir uma certidão tá demorando tanto tempo, né, não sabe todo esse trâmite, né, que precisa fazer, né, a gente não funciona como um despachante no qual eu vou no cartório e facilito a emissão. A gente só tá fazendo o trabalho que o cliente deveria fazer e transfere pra gente, a gente agradece, não tem problema, mas os prazos são os mesmos, né? A obrigação é a mesma, né? E além de quando não vai para o juiz autorizar, porque tem alguns cartórios que ainda o cartório aparentemente não tem autonomia suficiente e todas as certidões quem autoriza é o juiz da cidade. Então o cartório faz o pedido, aparece até na certidão expedida conforme solicitação do juiz. E aí vai 1 mês, 2 meses para emitir essa certidão que foi lá pro juiz.
Caramba. Que o juiz vai, autoriza, aí o cartório vai, emite, envia pra gente. Então tem todo esse trâmite. Eu já vi um caso que o problema era em Minas Gerais, que vinha escrito antigamente, né? Eles tinham muito o hábito de colocar se o filho era legítimo ou ilegítimo, né? E aí o que aconteceu? Eles começaram a vetar, como você falou assim, obrigar a apresentação de procuração no caso de filhos ilegítimos. E quando era legítimo, eles entregavam a certidão tranquilamente. Mas aí as pessoas começaram a entender isso e começaram a ver, pô, se ele não quer entregar a minha certidão, é porque eu sou filho ilegítimo. Então começou a dar problema. Então agora, basta estar escrito legítimo ou ilegítimo, qualquer um dos dois, eles não emitem. Entende o ponto? Sim, então, eles não podem facilitar. Não, exato, entendeu? Justamente para evitar essa discriminação. Aí fora isso, casos de assassinato, mortes brutas, suicídio. Reconhecimento de paternidade, suicídio, qualquer certidão, como você falou, é que tem um dado ali sensível, que dependa só da pessoa, é complicado. Uma pessoa que foi registrada mais tarde pelo pai também, às vezes a pessoa nem sabe que ela foi registrada mais tarde pelo pai, na certidão tá constando ali, mas eles também não liberam. Deve ter cliente que descobre causos da vida emitindo certidão inteiro teor, né? Porque na breve relato isso não aparece. Na breve relato, não, ele tem a certidão e acha que tá tudo certo. Vai aparecer o nome da mãe e do pai, beleza. Aí depois que ele emite inteiro teor é que ele vê que na verdade o pai só foi registrá-lo depois de 3, 4 anos, deixou a mãe sozinha. Ou que mesmo é adotado. Ou que é adotado. Já aconteceu isso. Então tem que ter muito cuidado até na comunicação com o cliente, né? Sim. Às vezes até com a família, né? Porque você tem uma família grande, com, sei lá, 4, 5 pessoas que são, vamos chamar assim, os requerentes. De repente, as certidões de um tronco, você não deveria mandar para um outro requerente que não tem nada a ver com aquele tronco. Sim. Porque às vezes aquela pessoa é adotada, mas ninguém mais sabe da família. Aí você manda no grupo da família, você... Teve uma certidão que a gente não conseguiu emitir, inclusive. Veio uma menina, ela tinha mais ou menos a minha idade, solicitar a certidão dela, da tia e do irmão. A da tia foi tranquila, sem problemas. A dela, o cartório, ela tinha 25 anos, o cartório pediu procuração, ela pôde fazer, e ela pediu a do irmão. O irmão é menor de idade. E aí eu falei, perfeito, eu posso solicitar pra mãe fazer a procuração pelo menino, já que ele é menor de idade? Não, a mãe não pode fazer. O pai não era vivo, a mãe não podia, só a criança. Só que por ser menor de idade, ele não poderia. Eu não sei o que aconteceu, não sei se tem algum peditivo até hoje, eu não sei de histórico familiar. A gente não pôde solicitar porque a mãe não podia assinar a procuração pelo menino. O menino não podia solicitar porque ele era menor de idade. E o pai era falecido. Só com processo... E aí teria que entrar com processo judicial pro cartório, pro juiz obrigar o cartório a emitir a certidão. Eu não sei que tipo de impeditivo nesse caso seria, mas... Caramba. Ficou aí até hoje. Nossa senhora. A gente emitiu a da menina e da tia, entregou pra ela, explicou toda a situação. Na certidão da menina não tinha nenhum impeditivo, inclusive. Pediram procuração, eu não sei até hoje por qual motivo. Mas o do menino não foi possível. Caramba. Bem esquisito, um caso bem peculiar. Bem peculiar, né? Como essa parte do processo judicial a gente não faz. Como eu falei, principalmente a atualização das certidões, quando a pessoa já tem a antiga. Então, para entrar com o processo judicial, a gente recomendou advogado que é especializado, faz isso, a empresa que faz tudo direitinho, mas aí não sei o desfecho dessa história. Foge do nosso escopo, né, da Fordoc, de fato. É bom mencionar também que às vezes a certidão que a Fordoc pede acaba saindo mais cara do que a certidão que o cara vai emitir no cartório, porque a gente centraliza tudo em um cartório só, né, para pedir via CRC. Às vezes o cliente fala, poxa, mas por que eu tô conversando aqui com um cartório de origem, vamos chamar assim, lá de Minas, do Espírito Santo, sei lá eu da onde, e a certidão custa 30 e vocês estão me cobrando 80. Porque a gente pede por um sistema unificado, né, que é o CRC, e você pode pedir certidões do Brasil inteiro, desde que aquele cartório também tenha o CRC, que não é sempre que tem, né? E principalmente porque tem muitos cartórios, principalmente de interior, que para você emitir a certidão, eles pedem que eles te mandam um requerimento, eles querem que você imprima esse requerimento, assine a próprio punho, e envie o requerimento com uma cópia autenticada do documento via SEDEX para eles, e o comprovante de pagamento da emissão da certidão. Só nisso daí, o SEDEX, reconhecimento de firma, já foi R$35. Então, praticamente, o custo a mais que vai pagar emitindo delas por elas, entendeu? Com menor tempo, né? Porque até chegar o SEDEX, até vir o SEDEX por CRC, o cartório aqui de Santos pede para qualquer cartório do Brasil, eles mandam, por e-mail, via sistema, vamos chamar assim. A certidão é impressa aqui em Santos, né? Assinada pelo oficial de Santos, e a gente vai ali no cartório e busca, né? Inclusive, é fácil identificar uma certidão que foi emitida por CRC. Quando a certidão ela é toda escrita dentro de um quadrado, embaixo tem algumas linhas com informação da data e o cartório de origem, e depois vem a assinatura, quer dizer que essa certidão foi
emitida via sistema. Então, as certidões em teor normal é o texto corrido. Isso. Se ela é dentro de um quadrado, embaixo tem algumas informações numa letra pequena do cartório de origem, foi emitida via CRC. Ambas têm validade normal, isso que é importante deixar Sim, claro, sim, né? são emitidas pelo cartório, do mesmo jeito, cartorários assinam, tudo dentro da lei, tudo certinho. Perfeito. Aí tem um processo que a gente não faz ainda, que é de análise de documentos. Análise de Então, às vezes, documentos. dependendo do objetivo daquele cliente com aquele documento, analisar retificações e tudo mais, né? Principalmente para processo de cidadania principalmente pra mesmo, processo atualizar nome, por exemplo, mesmo o meu sobrenome é Fornazier, hoje em dia é com Z. Eu descobri meus antepassados, eles vieram para o Brasil, era com S. Isso. Esse nome eu preciso retificar? Depende onde que eu vou entrar com o meu processo, se vai ser no consulado, se vai ser no comune. A gente sabe que o consulado é muito mais rígido, muito mais rigoroso. Então, a gente retificaria se fosse entregar no consulado. Se fosse fazer processo judicial, essa informação não é muito significativa para trocar. Exato. O meu antepassado, ele é Giovanni. Ele veio pro Brasil e virou João. É. Isso não é um erro, é abrasileiramento. Isso acontecia muito. O Giuseppe virava José. Isso mesmo. Então, tem que fazer uma análise de todas as informações. Data de nascimento, eles erravam muito. Sem dúvida. Porque eles passavam as informações, mas não apresentavam nenhum documento para comprovar, né? Os italianos quando vinham no Brasil. E aí o cartório só escrevia lá, durante os anos, certidão de certidão, o cartório vai errando na certidão de nascimento, nome com 2 T's, com 2 S's, 2 N's, vira um só, com 2 C's também. Ah, sim. E aí, CH vira Q, a QU. fonética, exatamente. Tem a fonética também, sons em italiano, que as letras são diferentes dos sons em português. Então, às vezes, um Isso. CH vira Q, exatamente. O meu próprio sobrenome no italiano era Caquetti, só que Caquetti era com CH, só que aí na pronúncia o cartório colocou com QE, Porque fica caquete. Caquete. É, isso aí. E aí ficou o abrasileiramento dos meus 2 sobrenomes. E aí esse que é o processo de análise dos documentos. Verificar quais são as informações que você precisa arrumar. Se tem uma letrinha ali que pode passar, porque não é tão barato retificar, né? Porque Exato. você tem que entrar. Tudo processo de cartório. Então demora tempo, a paciência, a boa vontade do cartorário, do isso aí. oficial. Hoje a gente pede pro cliente procurar a assessoria dele, né? A gente Isso. emite a certidão e fala, ó, daqui pra frente eu posso traduzir e apostilar, que é o que a gente faz de melhor. Mas, assim, eu recomendo que você tenha um advogado italiano, ou uma assessoria, Isso. ou se você for fazer sozinho, enfim, que você tome a decisão sobre o que fazer com esse documento, se vai ter que retificar ou não, porque o nosso próximo passo é a tradução, por Isso. enquanto, né? Eu quero ver se a gente... Até porque o processo de retificação tem o simples, que é falar com o cartório, apresentar todas as informações, principalmente quando é um documento do italiano. Você tem que solicitar a certidão italiana, apostilada lá na Itália, porque a apostila diária só pode ser feita no país de origem que ela foi emitida. Sim. Esse documento chega aqui, a gente traduz para o português, tradução juramentada para o português. Registra no cartório. Registra no cartório de registro de títulos. E aí sim você leva no cartório que vai retificar o documento e apresentar, né, como prova o nome correto do italiano. Então, isso também é a via fácil, que é a retificação administrativa. Isso. Mas tem cartório que pode se recusar. Sim. Algum motivo ele fala, não acho que isso esteja correto, e recusa. E Eles alegam muitas vezes que o erro não é evidente. exatamente. Então, se o erro não é evidente, só um juiz pode tomar decisão sobre aquela E retificação. aí você tem que entrar com um processo judicial, o juiz tem que analisar, você tem que fornecer todas as provas, todas as certidões que você tem, que comprovem. Aí o juiz autoriza o cartório poder emitir. Aí já vão alguns meses de processo, né? Retificação judicial hoje estão falando de 6 ou 8 meses, dependendo Do protocolo, estado, da estado. cidade, do estado, se tem muito pedido, porque hoje processo é o que mais tem, né? Exato. Então... E olha que não é nem italiano, porque o meu processo é português, por exemplo, e na certidão do meu avô, meu bisavô é português, né, falecido. Então na certidão do meu avô tinham erros do meu bisavô e do meu tataravô. E eu tive que retificar tudo, e a única diferença disso que você disse, né, da Itália para Portugal, é que eu não precisei traduzir nada por motivos óbvios. Eu só trouxe a certidão apostilada, apresentei no cartório, e como eram erros evidentes, foi tranquilo, passou tudo pelo cartório. Faltava um sobrenome, mas aí na certidão tinha o sobrenome, então foi algo bem... Deu pra ver que era a mesma pessoa, a data de nascimento era a mesma, era tudo igual, deu certo. Mas, aí beleza, a pessoa retificou e tal, trouxe. Aí nós vamos pro processo de tradução.
Eu acho que a primeira coisa que é legal mostrar do diferencial da Fordoc é que, assim, quando o cliente manda para nós 10 certidões, que ele diz que tem 10 certidões, a gente confere se tem 10 certidões. E em todos os e-mails tem resposta. E todas as respostas são escritas no número de certidões que chegaram. Porque não é incomum o cliente falar, olha, segue aí 8 certidões para traduções. Aí tu vai ver, tem 9 ou tem 7. Sim, ou eles falam que precisa traduzir 8 documentos e manda 8 documentos. Só que manda no meio uma certidão italiana. Poxa, eu não preciso traduzir a certidão italiana para o português, sendo que todas as outras eu vou traduzir para o italiano para entregar. Então, isso é muito comum. Ou até mesmo para processo de cidadania italiana, a certidão de não naturalização. A negativa que de é a negativa, né? A CNN. Exato. Muita gente acha que a CNN é um documento, a autenticação da CNN é outro documento. Então, eu tenho 10 documentos. Não, a gente considera a autenticação o verso da CNN. Então, é um documento só. Mesma coisa com antecedentes criminais. O antecedente também tem autenticação. Vai no verso, é o mesmo documento. Então, o cliente até acha que tem mais documentos, manda tudo. E aí a gente analisa, vê tudo. Principalmente porque, por exemplo, se ele já manda a certidão apostilada, com certeza ele não escaneia o verso sem apostila. Tem esse lado. Então, a gente tem que fazer toda a análise de documentos, passar todas as informações e o orçamento. Eu acho que essa é a diferença de você contratar uma empresa, não só Fordoc, mas no geral, uma empresa que cuide, não é um tradutor de fato, e nada contra tradutores sozinhos, é porque assim, ou você traduz, ou você faz a gestão do processo, né? E de fato essa parte parece simples, mas não é, né? Que você tem que organizar todos os documentos, organizar os PDFs. Aí você tem que ver se tá tudo nítido e claro, se não tem nenhuma parte cortada, quando manda em PDF, aí se não tem nada cortado, se não tem apostila cobrindo nada, se não tem documento italiano ali no meio que não precisa, se o cliente não esqueceu nada, que eu acho que é um diferencial da Fordoc também, que eu costumo falar contigo, com a Maria Clara também, a gente tem que partir do princípio que muitas vezes, não por erro do cliente, né? Eu não culpo o cliente de nada disso, mas muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa. É porque é um processo muito burocrático. Extremamente burocrático e com informações obscuras, assim, cada um diz uma coisa. Então muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Então é comum a pessoa mandar o documento da família inteira, mas não manda CNN. Né? Ou então manda o documento da família inteira, mas de repente vai fazer o processo judicial, mas não tem as procurações. Ou chega até mesmo com uma certidão em breve relato, porque no site do consulado não menciona que tem que ser uma certidão inteira de teor. Exato. O que acontece de gente chegar lá no escritório com a certidão e falar, olha, a gente pode traduzir esse documento sem problema nenhum, mas eu te garanto, processo de cidadania italiana, atualização de AIRE, certidão de casamento e atualizar filho, você vai precisar emitir essa certidão inteira de teor. Se você quiser, eu traduzo sem problema, mas você vai ter um gasto maior porque vai ser um documento completamente diferente. Então a gente vai ter que traduzir tudo de novo. Então você vai ter um retrabalho. Retrabalho e custo dobrado, né? E o que acontece da pessoa ir embora, emitir e voltar é bastante. A pessoa confia, né? Eu acho que isso é um diferencial nosso também. A gente não quer só vender e traduzir. Eu posso traduzir qualquer documento. Exato. Se a gente fosse uma empresa só de tradução, entra no fluxo, passa pro tradutor, traduz e manda pra frente. Não serviu. Bom, meu amigo, eu sou uma empresa de tradução, você me entregou esse documento, eu traduzi. Não. A gente tenta entender a história do cliente, o que ele quer com aquilo ali. A gente sabe o sonho que é, né? Cada processo, seja de morar fora, estudar fora, casar fora, fazer a cidadania. A gente sabe que aquilo ali envolve sonho. A gente sabe que aquilo ali envolve um custo alto. E a nossa parte ali de tradução e apostila é uma parte que talvez não seja o processo mais caro, mas talvez seja os processos... Não é muito barato. Não é muito barato e é um dos processos mais importantes, né? Porque você pensa no processo italiano no qual você tem que traduzir, por exemplo. O juiz na Itália, o comune na Itália ou o consulado, ele vai ler o que nós estamos escrevendo enquanto tradutores. Ele vai confiar que a nossa equipe de tradutores juramentados está transcrevendo aquele texto do português para outro idioma de maneira legal, se responsabilizando civil e jurídica, civil e criminalmente pela tradução. Até por isso que tem que ser uma tradução juramentada. É algo muito sério, né? Então eu acho que a gente lida com uma parte do processo ali, tal qual as retificações, são muito sérias. Porque um detalhe ali de retificação que você não faz, uma tradução que vai com um erro, puxa, isso lá pra frente repercute de uma forma que... A própria CNN, que parece ser um documento simples que o cliente pode fazer online, se tiver com a informação errada, vai chegar lá na Itália e vai falar, não, tá errado. A CNN é um documento muito importante. Ele é simples, você emite pela internet, não tem custo nenhum, mas não é por isso que deixa de ser menos importante que todas as outras certidões. Exatamente. E principalmente, a gente tem bastante conhecimento do processo de cidadania italiana. Então, o máximo que a gente consegue de informações e passar para o cliente, a gente sempre tenta.
O problema é que a gente recebe processos de diferentes tipos. Ingressar em universidade. A gente já traduziu o imposto de renda para pro italiano, porque a filha do cliente estava se inscrevendo na universidade, com o imposto de renda ia comprovar, né, todo o histórico de valores, e a menina ganhou a bolsa. Então, alguns processos a gente sabe, mas, por exemplo, muitos processos para a Espanha, que são um pouquinho mais diferentes, Alemanha, a gente traduz, mas a pessoa vem querendo todas as informações, até para Portugal, que é um processo que a gente tem bastante informação, mas o que eu preciso apresentar de documentos? Fala, olha... É melhor procurar um advogado português. Uma assessoria ou um advogado. Eu consigo te informar até aqui. Aqui eu posso ter uma noção, mas eu não dou 100% de certeza. Né? A gente não pode se comprometer com o que a gente não sabe. Então, eu tento ajudar. E mesmo assim, não tem assessoria, eu posso até recomendar. Isso. Mas a gente não dá informação que não tenha 100% de certeza também. É muito importante para evitar induzir o cliente ao erro, né? Vocês sim. falaram, a gente também não tinha certeza. Entendeu? Então, fica ruim. E então, a pessoa que liga na Fordoc hoje fala contigo. Fala comigo. A Fernanda é o primeiro contato ali, Isso, vai negociar. Tanto pelo e-mail, WhatsApp, telefone, que o pessoal liga direto. Vai ver se dá pra dar desconto, se não dá. Dependendo da quantidade de certidões, claro que a gente consegue fazer, né? Uma família de 5 não é o mesmo valor que uma família de 15. Perfeito. A gente tem uma família grande, então a gente vai traduzir, vai apostilar, a gente consegue oferecer um desconto. Então, até já no orçamento, a pessoa pode nem pedir inicialmente. Fala, olha, nosso valor é esse. Você veio com 20 documentos, eu já consigo fazer um valor menor para você. Claro, eu tenho um orçamento de um outro lugar. Me passa esse orçamento. A gente vê se a gente consegue chegar no valor. Claro. A gente não tem valor fixo, pronto, esse, acabou. É tudo negociável, é só ir conversando, me manda se tem um orçamento, de preferência me manda os documentos, porque para certidão a gente tem um valor fixo. Exato. Divórcio, documentos escolares, processos judiciais, procurações que são de 3, 4 páginas, aí a gente já contabiliza um pouco diferente, né? O divórcio você tem que ser um tradutor específico, que tenha conhecimento daquele idioma juridiquês no italiano. Exatamente. Então já é um pouco diferente. Documentos escolares, você tem que manter toda aquela parte de tabela. Então, é um trabalho para fazer todas aquelas... A formatação. Então, desses documentos a gente cobra diferente, que seria o mesmo valor da certidão, só que por página. Então, mas aí a gente sempre pede, manda o documento que a gente analisa com certeza algum valor que a gente... Para que fique melhor para o cliente, a gente vai fazer. Você comentou uma coisa que eu ia falar, que é o fato na Fordoc, uma das vantagens que a gente oferece para o cliente é que o valor por certidão é fixo, né? Sim. Então, facilita o orçamento, né? Se são só certidões inteiro teor, são 10, eu sei que custa tanto, você consegue chegar no orçamento rapidinho. Pro italiano, a gente consegue ter isso. Isso é bem... Até porque certidão de inteiro teor, na verdade, todas as traduções, a maioria das traduções dos idiomas são por laudas. O que é uma lauda? É um conjunto de 1000 caracteres que o documento tem. Então, a cada 1000 caracteres, letra, espaço, número, tudo é contabilizado e é tabelado pela JUSESP, né? Regulamentado o valor de uma lauda. Perfeito. Se a gente fosse fazer em laudas para certidões italianos, tem certidões que iam ficar baratas por lauda e tem certidões que iam ficar muito mais caras. Uma CNN, ela tem pouco texto, então ela compensaria a gente cobrar por lauda. Só que uma certidão inteiro teor de casamento, principalmente, que tem casamentos que tem averbação enormes. De divórcio, por a exemplo. pessoa tem averbação de divórcio, tem retificação de nome, tem averbação de CPF. Então, são documentos muito extensos. Se a gente for contabilizar por caractere, ficaria muito maior do que o valor que a gente cobra. Então, a gente cobra um valor fixo por documento, que seria mais ou menos um valor médio do que se a gente cobrasse por lauda. E a gente consegue fazer isso pro italiano. Perfeito. Todos os demais idiomas, a gente precisa verificar o documento para poder passar o orçamento, porque eles seguem a regra das laudas. Então, Exato. cada caractere, cada letrinha, a gente contabiliza. Perfeito. E aí a gente tava falando já aí beleza, aí o cliente fecha com a gente, paga uma parte ou não paga, enfim, faz como é o nosso combinado com o cliente e vai cair essa documentação na mão da Maria Clara.
né? Isso. Aí a Maria Clara vai receber esse documento, vai escanear, ou vai receber escaneado e vai conferir com os originais. Aquela história de o cliente falou que tem 8 mesmo, não tem, aquela história. Principalmente se o cliente for apostilar os documentos, ele vai ter que enviar para o nosso escritório. Ah, isso é legal você dizer. Porque a apostila de AIA ela é colada no verso das certidões, tanto nos documentos originais quanto nas traduções. Então, a gente precisa dos documentos no escritório para poder apostilar. A não ser que os documentos sejam assinados digitalmente. Hoje em dia, já tem cartórios que emitem certidões assinadas digitalmente. Isso é legal. Nesse caso, se o cliente não precisa do processo físico em mãos, ele pode seguir todo digital. Então, ele emite a certidão assinada digitalmente, a gente traduz com a assinatura digital, faz a apostila digital. Só que aí, a gente não recomenda imprimir. Exato. Todos os documentos têm todos os links para validação de todas as assinaturas, do cartorário, do tradutor, de quem emitiu a apostila, mas ele se torna já um processo digital. Totalmente digital. O padrão é emitir a certidão, aquela em papel, verdinha, amarela, bonitinha, a gente traduz, a tradução que tem o selinho, que não é o selinho que que torna a tradução juramentada. Muita gente pergunta, a tradução tem o selinho? Tem, a gente coloca um selinho dourado, que não é obrigatório, a gente coloca pra deixar justamente a tradução mais bonita, vai com carimbo do tradutor. Dentro de um padrão e tal, internacional. Mas a tradução é juramentado porque é feito por um tradutor juramentado, a tradução tem todas as informações do tradutor, tem o número do livro que ela foi registrada, porque todas as traduções são registradas no livro que são enviados pra JUSESP, então não é o selinho que faz a tradução juramentada. E aí, a apostila é colada no verso dos dois documentos. Tá. E tem aquela história também. O que é correto? Eu apostilo os dois documentos? Eu apostilo o original primeiro e depois eu apostilo a tradução? Boa pergunta. Responda. Nenhum dos dois é errado, tá? O que vale é o local onde você vai entregar o documento. Geralmente, os comunes lá na Itália, eles são um pouquinho mais exigentes. Então, alguns solicitam que você apostile o documento original, emita, apostile, a gente traduz o documento original que já foi apostilado para que conste a apostila do original na tradução. Exato. E aí sim apostile a tradução. Recentemente até a gente teve um caso de uma mulher que queria apostilar diploma, só que ela não queria apostilar, ela não queria entregar para lá no Comune o diploma original. Então o que o Comune falou para ela fazer? Você apostila o diploma original, traduz o diploma original apostilado e apostila a tradução. Isso. Perfeito. Só que você vai tirar uma cópia autenticada do diploma original apostilado e apostilar a cópia autenticada. Meu Deus. Que aí você pode entregar a cópia autenticada no lugar do original, tanto para o original quanto para a tradução. Então a gente faz o processo de apostilar original e tradução. E depois ainda tira uma cópia autenticada do original. E apostila a cópia autenticada. Que burocracia. O que a gente mais faz, porque consulado, processo judicial não tem especificação, é fazer a tradução e enviar os dois documentos para apostilar juntos. Perfeito. Porque os documentos, eles têm, não sei, não me recordo agora o nome, não sei se é juntada, que o cartório, ele simplesmente dobra o cantinho do documento original com a tradução grampeia e coloca o símbolo, une, e coloca o carimbo do CNJ, né? Perfeito. E às vezes até o original vai com o carimbo do tradutor, né? Pra dar aquele vínculo do documento original com uma tradução. Principalmente quando for tradução do italiano para o português, os cartórios de registro de título costumam pedir muito esse carimbo de vínculo. Exato. Então, que é um carimbo do tradutor que é colocado no original e aí a gente o tradutor preenche à mão os números da tradução, porque eu falei que toda tradução é registrada. Então, esse número do registro consta no carimbo. É um RG, né, da tradução, né? Vai ter o número de livro, o número dela. Isso. E se você procurar em qualquer momento na junta comercial daquele estado, no nosso caso aqui é a JUSESP, pode procurar aquele livro lá, vai estar a tua tradução lá. Exatamente. Quer dizer, é registrada direitinho. Porque nunca nenhuma tradução pode ter o mesmo número. Perfeito. Que é o que acontece quando as pessoas vêm com duas certidões iguais. Aí ela fala, é só imprimir 2 vezes. Não. Porque a certidão também nunca é igual. Se ela emitiu 2 vezes no cartório, eu tenho certeza que aquele código lateral de direito, ele nunca é o mesmo. Porque cada tradução, ela tem que ter uma diferença. Cada certidão. Cada emissão, cada certidão. Então, igualmente na tradução. Pode ser igual, mais ou menos. A gente só teria que alterar aquele número, sim, mas ela tem que ter um outro número de registro. Isso implica pagamento de imposto, registro no livro.
Então já tem Exatamente. custos, né, envolvidos. Apesar de Exatamente. você não gastar com a tradução, porque o documento de fato é igual, mudar um pouquinho, uma linha, vamos dizer assim, você Isso. tem todo o custo de registro aqui Tudo bem, claro que a gente não cobra o mesmo valor, porque exato. o documento já foi emitido. Essa atualização, a nossa equipe mesmo consegue fazer, que às vezes é só o nome do cartorário que assinou, a data que foi emitido e esse código lateral. Exato. Até aí, todas as informações são trocadas, conferidas, e aí a gente juramenta, que é o que a gente só fazer o novo registro desse documento. Exato. O valor não é o mesmo, geralmente a gente cobra 50%. Exato. Mas aí Do valor. Isso. E aí, o legal é dizer também que, assim, nós temos uma equipe aí de 14 tradutores, né? 7 Sim. revisores. É legal dizer que a gente tem pessoas na Fordoc que só revisam nomes, datas. As pessoas não falam italiano. Não. E elas só revisam nomes, datas e continuidade dos documentos. Isso. Né? A gente Isso é legal. tem um revisor para cada 2 tradutores. Isso é muito bom. Muito mais que isso, o revisor acaba ficando sobrecarregado de documento Aí e não não dá dá conta do atenção volume. devida para os documentos. Então, todas as informações, porque assim, a tradução, ela é feita inteiramente de uma pessoa digitando todas as informações em outro idioma. Exato. Qualquer pessoa é passível para erro, principalmente fazendo uma família de 10, 15 documentos. No último, a pessoa vai estar mais cansada. Claro que a gente dá um tempo, a gente tem um prazo que que o tradutor tem um bom tempo para traduzir com calma, o revisor tem um tempo para revisar. Mas mesmo assim, pode passar erros, né? Não é difícil, são pessoas que estão fazendo. Então, além do tradutor, uma outra pessoa completamente diferente, que nunca viu o documento, vai revisar. Perfeito. Revisa todos os números, os nomes, número de matrícula, aquele número principal, data, erro de continuidade, nome de quem assinou, testemunha, avô, pai, todos os nomes, todos os números, data que foi emitido, quem assinou, carimbos, se ótimo. tem reconhecimento de firma, Tá a vendo? apostila de AI, quando precisa incluir na tradução também. Então, tudo é revisado. E aí, depois, antes de ser impresso, o próprio tradutor, ele dá uma lida no documento, ele verifica a parte gramatical, o tradutor, ele passa por algumas pessoas antes de chegar na sua mão. Exatamente. Então, para ter a chance de erro mínimo. E é importante dizer que o tradutor juramentado também é gente, no sentido de que ele também pode se equivocar. Então, além disso tudo, se a gente manda lá 10 documentos pro tradutor juramentado, na hora que o tradutor juramentado entrega isso para nossa equipe, pra gente então entregar pro cliente ou mandar apostilar, a gente confere se tem 10, Sim. se tem 8, se de repente ele não esqueceu alguma coisa, porque você imagina o volume de traduções que esse tradutor faz por dia, né? Nós temos 14 tradutores. Exatamente. Então, é um volume muito grande de traduções juramentadas, né? Os tradutores, eles entregam pra gente tem que sempre conferir. Será que ele comeu alguma bola aqui? Outra coisa, será que ele assinou tudo? Sim. Porque ele imprime várias, eu vou assinar e carimbar e pôr o selinho em todas. Vai que alguma coisa ele esqueceu ali e tal. Então é bom mencionar que a gente tem esse cuidado de tanto conferir o que o cliente mandou pra gente, como que a gente tá mandando pros tradutores e o que eles estão devolvendo. Sim, todas as etapas do processo a gente tem que controlar, confirmar, controlar e garantir que vai ter algum erro humano em alguma parte, né? Todo dúvida. mundo a gente tem que saber que vai ter algum erro. O problema é a gente pegar o quanto antes. Por exemplo, a gente recebeu os documentos do correio do cliente. O cliente falou que ia enviar 10, eu contei tinham 9. Aí eu falei pro cliente, olha, escaneei os documentos e falei, olha, nós recebemos esses documentos, você falou que são 10. São esses mesmos? Ela, não tá aí o documento, de certeza que eu enviei. Olha, a gente acabou de abrir o envelope, escaneei, são esses daqui. Ela, eu vou verificar aqui. Tava na impressora. Então, tava lá. Aí o Entendeu? cliente envia. Só que se a gente não faz essa conferência, bota pra traduzir a apostilar, o cliente vai falar, não, mas eu enviei. Só que passou 15 dias desse processo, como que a gente vai ter a certeza que o cliente enviou? Graças a Deus a gente nunca perdeu uma certidão, a gente nunca perdeu um documento. Mas se passou 15 dias e a gente não conferiu, como que o cliente vai falar que ele enviou e a gente recebeu e não confirmou? Não tem como. Não tem condição. Então, até isso na hora de enviar. A gente tem muito documento. A gente tem que conferir para também. Nunca enviamos envelopes trocados. Exato. Mas a gente manda muitos envelopes por dia. O correio passa lá no escritório para retirar. Então, a gente não leva lá. Nós deixamos todos os envelopes com os endereços colados direitinho. E antes de colocar nos envelopes, todos são conferidos. Perfeito. Envio pro cartório. A gente não pode esquecer documento aqui, senão é um retrabalho, mandar mais tempo. A grande maioria dos clientes quer tudo para ontem. Sim. Os processos, exatamente. Além do cliente querer pra ontem, tem muito processo da cidadania também que o consulado pede pra ontem, né? Sim. Se for chamado agora, entrega daqui a 15 dias. Então nem a pessoa tem tempo de se programar direito. De emitir, né? Traduzir, apostilar. Fora que tradução não é que tem a validade, é uma coisa que eu ia te falar, né? Eu ia te Isso. perguntar, tradução, o pessoal me pergunta muito isso. A tradução juramentada tem validade?
A tradução e a apostila, eu sempre falo que a tradução em si não tem validade, porque esse documento está vinculado com o documento original, ele é só uma tradução do original. Se o original estiver válido, então ele também está válido. E a maioria dos processos italianos, eles pedem de 6 meses a 1 ano da data de emissão do documento original. Isso para garantir que a pessoa, por exemplo, eu estou apresentando certidão de nascimento e ela casou, mas tem que estar averbado. Então, o documento tem que estar o mais atualizado possível. Né? Então, não é que tenha validade, né? O que eu costumo exatamente porque ele não vence. Aquele é seu certidão de nascimento, não tem nada errado ali. Ele tem que estar atualizado. É que quem vai analisar aquele documento quer garantir que você não está escondendo nenhum ato da sua vida pública. Exatamente. Então, de repente, tem uma certidão de 3 anos atrás, com qual você é casado, mas você se divorcia. E você que por algum motivo você não quer mostrar esse divórcio no consulado, porque é mais um documento para emitir e tudo mais, você põe a certidão de 3 anos atrás, ainda você é casado. Exatamente. Então eles falam, não, eu quero de 1 ano, 6 meses a 1 ano, porque aí ele quer ver tudo que tá lá de fato, para ver se você não tá querendo esconder nada. Né? Principalmente processo que a pessoa precisa de antecedentes criminais. A própria certidão de antecedentes criminais tem um prazo de 90 dias. Exato. Então já é um prazo muito menor. Então a pessoa geralmente emite todas as certidões. Quando ela precisa de antecedentes criminais, é a última coisa que ela emite pra gente mandar traduzir e apostilar. Porque já tem esse prazo menor. Aí, exatamente. E aí a gente faz aqueles malotões enormes pro cartório JK. Aliás, um abraço aí pro Gilmar, pro Marco Antônio, pessoal do cartório JK, parceiro da Fordoc desde o início. Um prazer trabalhar com vocês, um grande abraço. Aí é outro ponto também. Nossa, por que vocês têm um valor de apostila tão mais barato? É a mesma apostila? Exato, Fala, então, legal, bom lembrar. Qualquer serviço feito no cartório, eles são tabelados por estado. E a gente mora, pelo menos aqui no estado de São Paulo, tem um dos maiores valores do país. Então, se você for apostilar uma certidão aqui em São Paulo, você vai pagar R$137. A gente oferece por 75. É a mesma certidão? A apostila é tão válida quanto? Sim, porque é feito fora do estado. Mas é o que eu falo, se você tem prazo, você tem essa opção. A gente dá um prazo de 7 dias para apostilar o documento. Por quê? O cartório vem retirar o documento, ele apostila e ele devolve pra gente. E a gente nem cobra o frete. Mas assim, se você tem muita urgência, claro que se você levar em qualquer cartório do seu estado, eles apostilam em 2 dias. Sim. Então vai do que você precisa, vai da sua urgência. E do bolso. E do bolso. Se você... às vezes a urgência supera o bolso. Supera o bolso, né? Pode então, crer. se você tem o seu prazo, se você é uma pessoa que se programou 7 dias, não vai fazer diferença na sua vida, a gente consegue oferecer por quase metade do preço. Perfeito. Se você precisa apostilar para ontem, a gente até oferece o serviço para apostilar aqui no cartório de Santos, que ele consegue apostilar de um dia para o outro, que a gente tem em parceria. O cartório de Santos a gente emite certidão, então eles conseguem até passar na frente e apostilar super rápido. Mas... é o dobro do preço. Se for 75, vai sair uma média de R$140, R$150 uma apostila, com certeza, aqui em Santos. Exatamente. E aí a apostila vai ser, como você falou, né? Aquela validação, como se fosse um reconhecimento de firma, vamos chamar assim. Internacional do documento. Vai constar ali o que é o documento que foi apostilado, quem assinou. E é muito importante dizer que é uma apostila para original e uma para tradução, caso tenha tradução, né? Porque a apostila está validando o documento. Ela não apostila um conjunto de documentos. Eu não posso apostilar a tradução e a certidão como um documento só. São documentos. Mas também a apostila, ela é uma para o documento, independente da quantidade de páginas que ele tiver. Perfeito. Então, eu quero apostilar uma ementa da universidade que tem 120 páginas, você vai pagar uma apostila. Claro que tem alguns documentos que são muito específicos para apostilar, principalmente que certidões emitidas em cartório podem ser apostiladas normalmente, né? Porque os cartorários, eles têm todas as firmas dentro do sistema. Agora, documentos escolares, todos, você precisa do reconhecimento de firma, procuração, todos esses documentos. Imposto de renda, você precisa rubricar todas as páginas. A última página, você tem que assinar, reconhecer firma, para aí sim apostilar. Tem algumas técnicas, né? Tem algumas coisas. Quando é histórico escolar, alguém da escola tem que ter assinado aquele documento e reconhecido uma das firma. pessoas só, tanto para histórico quanto
para diploma, geralmente 2 pessoas assinam, que é o diretor, reitor, secretária. Uma das firmas precisa estar reconhecida, a não ser que, claro, seja assinado digitalmente. Isso, exato. E também, a gente não pode apostilar documentos emitidos em outro país. Isso é importante. Né, porque a apostila só pode ser feita no país de origem. Ou também uma procuração que esteja em outro idioma. Ela pode ser apostilada se ela foi emitida no Brasil. Então, tem uma procuração que ela está em inglês. Só que ela tá ali, foi reconhecida a firma aqui no Brasil, foi emitida aqui no Brasil. Consiga apostilar, desde que ela esteja com a tradução juramentada do documento em português. Porque o cartório não pode se comprometer com o que tá ali. Porque a apostila estava ali dando todo aquele conteúdo. Então, o cartório precisa de uma tradução juramentada, feita pelo tradutor juramentado, para comprovar que aquilo ali tá correto. Não é uma pessoa, uma procuração bilíngue, que é aquela geralmente vem bicolunada, que aqui tá em inglês ou italiano e aqui tem português. O cartório pode apostilar? Não. Por quê? Qualquer pessoa pode ter escrito aquele texto em português e tá completamente diferente do outro. Perfeito. Então, precisa também, mesmo a bilíngue, tá com a tradução em inglês. Neste caso, se o documento foi emitido no Brasil, a gente pode apostilar só essa procuração, o documento original, não precisa apostilar a tradução. Mas tem que ir junto para o cartório poder apostilar pelo menos o original. Maravilha. É bastante coisa. E aí, o legal da Fordoc é que não preciso nem dizer que nós temos esse know-how, porque você está explicando muito bem para todo mundo aí. Porque foram muitos anos enviando documento para o cartório de uma área. Eu consigo apostilar esse documento aqui? Exato. O que eu preciso fazer para apostilar esse documento? Agora a gente já tem uma bagagem de várias experiências, mas sempre aparece algum documento que eu envio para o Gilmar ou para o cartório, para a Aitana, qualquer pessoa que me atende, perguntando para confirmar. A gente não vende sem ter a certeza do produto também. Isso é ótimo, né? Para evitar que o cliente gaste um dinheiro com uma coisa que não dá, né? Sim, documento sem a firma reconhecida. A cliente falou, olha, eu tenho esse documento, as pessoas que assinaram, foi um histórico, era um histórico bem antigo, as pessoas que assinaram não trabalham na escola, para eu poder solicitar um trabalho, porque o documento era de Salvador, a pessoa estava fora do país. Falei, olha, ela entregou o documento, eu vou tentar, envio para o cartório, porque algumas vezes, sem o reconhecimento de firma, o cartório consegue, porque eles ligam para a escola, verificam se aquele histórico está válido, mas tem vezes que não é possível. Então, a gente até aceita o trabalho desde que o cliente esteja completamente avisado, que pode ser que volte e não seja possível apostilar. Perfeito, entendi. E quando o cliente precisa traduzir um documento, tipo, o filho dele nasce nos Estados Unidos, e ele vai fazer o processo italiano, então vem o documento americano que tem que ser traduzido para o italiano. Dá para fazer isso no Brasil? Então, até dá, só que tem que ser, o tradutor público juramentado tem que ser juramentado nos 2 idiomas, o que é muito difícil hoje em dia de ter, principalmente italiano. Idiomas mais diferentes, assim, por exemplo, tem tradutoras juramentadas de inglês e alemão, tem tradutoras juramentadas de espanhol e alemão, que são línguas espanhol, porque eu conheço a tradutora, ela morou muito tempo lá, então quando ela fez, ela conseguiu fazer dos 2, mas inglês é muito próximo do alemão. Inglês e italiano são completamente diferentes, então é muito mais difícil achar um tradutor juramentado que seja juramentado nos 2 idiomas. Aí a gente até procura, então, como eu tive que procurar pro alemão, eu descobri essas 2 tradutoras, uma faz do inglês para o alemão e outra do espanhol para o alemão. Do italiano já é muito mais difícil. Então, o que a gente recomenda é, se a pessoa não traduz lá nos Estados Unidos, porque, teoricamente, o tradutor só pode traduzir do seu idioma materno para um outro estrangeiro. Perfeito. A via de regra é essa. Então, no Brasil, o tradutor só pode traduzir do inglês para português, português para inglês. Perfeito. Um idioma só. Então, se a pessoa não consegue traduzir lá nos Estados Unidos, porque é a mesma regra, o tradutor dele pode traduzir para o italiano. Sim. Porque a língua materna dele é inglês. É inglês, exato. Então, se ele não consegue fazer isso lá ou direto na Itália, a gente oferece também. Mas aí a gente tem que fazer um processo. A gente traduz do inglês para português e do português para o italiano. São 2 passos. É um gasto um pouco mais de dinheiro. E consular italiano eu sei que não aceita. Então. Para processos judiciais e tal, dá até para fazer isso, mas para consulado, esse tipo de não aceita. Se tem algum documento que vem de fora, é melhor, que a gente já recomenda que esse documento já venha traduzido e apostilado lá dos Estados Unidos, enfim. E apostilado, lembrando que tem que vir do país de origem. Exato. Porque a não ser que seja Europa, né? Porque se for na Europa e aquele documento em modelo internacional, que também é aquele de quadradinhos, mas aí é a versão europeia, aí não precisa de apostila, ele é válido em todo o território europeu, não precisa nem de tradução. É válido já direto, porque ele é plurilingüe, né? Sim, tem alguns emitidos lá na Europa que é italiano, alemão, francês, inglês,
Acho que espanhol. Espanhol também. Tem. Embaixo depois tem toda a legendinha lá. Toda a legenda em todos os idiomas. Exatamente. E aí, quando a gente manda então pro JK, o JK vai apostilar, vai devolver para nós, ou o cartório, enfim, vai devolver para nós. E aí nós vamos depois dar uma conferida, né, nas apostilas. A gente sempre dá uma olhada pra ver se tá tudo apostilado direitinho, se as apostilas estão assinadas, se aquilo ali bate com os nomes tudo direitinho. E aí é ligar pro cliente e falar, olha, tá pronto, ou a gente envia para ele ou vem retirar, né? Quando o nosso escritório tá aberto para o cliente retirar o documento, levar o documento também sem problema nenhum, que a gente atende muitos clientes do Brasil inteiro, principalmente fora do país. Então a gente costuma trabalhar com o envio do DHL, é verdade. Ele é bem rápido, ele é bem seguro, e eles retiram também lá no escritório e a gente faz envio para praticamente todos os países, né? Então a Itália é o mais comum, que a gente faz envio diretamente. A pessoa, olha, tem um advogado lá na Itália, então ele entrega direto, ele passa o endereço, a gente envia, manda o código de rastreio. E aí a gente faz os envios para Itália, Estados Unidos, Argentina, porque muita gente tira a cidadania italiana também, sem ser por esses 3 países, sem ser pelo Brasil e Itália. Exato. A pessoa mora nos Estados Unidos e vai entrar no consulado italiano pedindo. Sim, então a gente faz bastante isso. A cidadania italiana é meio que por residência, né? É onde você reside que você tem que buscar. A gente já enviou pro Japão para exatamente esse mesmo quesito. A pessoa morava lá, traduziu tudo pro italiano para entregar no consulado italiano do Japão, porque ela morava lá. Pô, que bacana. E aí é isso, né? É a contribuição da Fordoc na realização do sonho desse cliente aí. É o que eu costumo falar, né? A gente não vende tradução, a gente vende a quebra da barreira linguística, né? Sim. A gente vende, diminuir essa distância entre o cliente e o sonho dele através das traduções e das apostilas, né? Exatamente. Fernanda, eu fiquei muito, muito feliz de ouvir tudo isso, porque significa que você quer um treinamento para sua equipe? Contrate o Armando, porque estão vendo foi tudo ele que me ensinou Parabéns. durante os anos. Fico muito feliz, tranquilo e satisfeito. Tenho certeza que os clientes que ligam e falam com a Fernanda agora ficam ainda mais tranquilos e satisfeitos, porque veem a competência que você tem, a quantidade de informações que você tem, toda essa bagagem que você traz. Espero que a Maria Clara aprenda e vá pelo mesmo caminho. E quantos mais a gente venha a adicionar a equipe. Que está vindo um futuro estagiário. Estamos procurando estagiário, aliás, mande currículo para contato@4doc.net se você é estagiário de administração. E estamos indo para casa nova. Vamos finalizar falando isso. O Barão de Paranapiacaba 233, conjunto 1206. Estamos de mudança. E mês que vem estaremos lá. Mudança não, estamos de reforma. Sim, quando verdade, a reforma vai acabar, ainda não sabemos. Não Mentira, sabemos, é maio. Mas vai ficar bonito. Isso. Vai ter uma arte na entrada, já falei. Vai ficar, essa linha só nossa é diferente, né? Então a gente vai conseguir atender um pouquinho melhor os clientes. Não que a gente não atenda hoje, a gente tá na estrutura, a gente tem sala de reunião, mas a gente vai para um lugar nosso para poder crescer, né? Conseguir contratar mais gente. Então, futuramente a gente já vai estar se mudando. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, ficou aí mais um episódio, espero que tenham tirado as dúvidas aí sobre tradução e apostila, falamos um pouco de emissão, falamos um pouco do dia a dia da Fordoc. Conte com a gente, entre em contato, é essa equipe com esse conhecimento técnico que a gente vai te atender. E é isso aí. Fê, obrigado. Obrigadão pela participação aí.